pessoas mais jovens, elas têm que produzir. Elas vieram ao mundo, elas têm que dar resultado. Não pode ficar parado, não pode ficar esperando cair do céu. Não, a pessoa tem que produzir. Agora, depois que você se aposentou, que você já tem uma certa idade, aí é diferente. Mas mesmo no reino de Deus, você tem como contribuir. Como? Ensinando, orientando, né? Porque as pessoas de mais idade no reino de Deus são as pessoas que têm mais experiência. Então, elas têm muito a contribuir para o reino. Nós sempre somos úteis para Deus. E nós temos que dar resultado. Está aqui Deus provando aqui nessa palavra. Que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos enterrar o nosso talento. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ó Espírito Santo que habita dentro de nós. Reaviva-nos, ó Deus. Dá-nos entendimento e sabedoria espiritual, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. E possamos aprender mais e mais, Senhor. Para passarmos às pessoas que, por acaso, Senhor, o Senhor colocado em frente de nós, Pai. Diante de nós. Possamos fazer o melhor para Ti, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que vai participar desse devocional, nesse dia. Abençoa também aqueles que já estão inscritos nesse devocional, que por um motivo ou por outro não conseguem, não têm condições de participar. Mas o Senhor esteja abençoando grandemente a cada um deles, ó Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 19, versículo 1, nos diz a respeito de Zaqueu, publicano. E tendo Jesus entrado em Jerusalém, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, e eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Palavra maravilhosa, amados. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive a oportunidade de, algumas vezes, de pregar sobre essa palavra. E ela tem um conteúdo muito forte. Como toda a palavra de Deus, né? Mas essa daqui me chamou muita atenção. Porque a gente analisa aqui que Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Ele não era um sujeito bem quisto na região. Nós sabemos que todo cobrador de impostos, naquela época ali, era mal visto. As pessoas, elas julgavam,
Elas não se davam muito bem com os publicanos, com os cobradores de impostos, porque o ser humano ele não gosta, né, ele não gosta de repartir, ele não gosta de contribuir. Todo todo ser humano, a não ser aquele que conhece realmente a palavra de Deus, que segue a Deus, ele dá um jeito de camuflar na hora de declarar imposto de renda. Ele não quer declarar para o governo o que realmente entra. Mas, amados, nós temos que entender o seguinte: a palavra de Deus é muito clara. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a palavra também de Deus fala, irmãos, que nós temos que dar o tributo, nós temos que pagar os impostos. É lícito que isso seja feito, mas as pessoas não reconhecem, elas não querem. Elas começam a julgar o governo, dizer que o governo faz isso, faz aquilo outro. Mas se nós formos lá em Samuel, voltarmos lá em Samuel, nós vamos ver que o povo de Deus, o próprio povo de Deus, povo escolhido por Deus, tinha Deus como seu Senhor, tinha os seus profetas, e eles começaram a olhar para as outras nações e ver que as outras nações tinham rei, tinham uma liderança, e eles invejavam. Eles invejaram o povo ímpio, o povo de outras nações. E disseram a Samuel na época: nós queremos um rei. E aquilo ali, amados, aquilo ali não deixou de ferir a Deus, né? Porque Deus era o rei deles. Era e é o rei, o nosso rei. Mas eles não estavam contentes. Eles queriam ter um rei. Mas para você ter um rei, você tem que sustentar o rei, você tem que sustentar a camareira do rei, você tem que sustentar a cama do rei, você tem que sustentar a casa do rei. O rei tem que ter soldados à sua guarda, o rei tem que ter um palácio. Enfim, são todas as suas, como é que eu posso dizer? Nas suas alegorias. Tem tudo a ser pago, a ser ressarcido. Então tem um preço. E esse preço tem que sair das costas de quem? Da população, do povo. O povo vai ter que pagar, mas na hora de pagar ninguém quer. Mas voltando aqui no caso, Zaqueu era mal visto, porque recolhia os impostos. Mas ele era um homem que Deus conhecia o coração dele. Ele sabendo que Jesus ia passar ali, e ele sendo um homem de baixa estrutura, e ele viu que havia uma multidão em volta de Jesus, ele se preocupou em ver Jesus. E ele não pensou duas vezes. Tinha uma figueira braba, e diz que essa figueira braba lá na região, lá, diz que tem até espinho. E ele subiu na figueira. Quando Jesus tinha passando, se aproximou e viu aquele homem na figueira, o chamou pelo nome. Olha que coisa maravilhosa. Zaqueu, desce daí, que hoje me importa cear em sua casa, hospedar em sua casa. Olha só que coisa maravilhosa. Chamou pelo nome. Rapaz, diz que Zaqueu desceu gostoso. Zaqueu deve ter pensado, quem é esse aí que conhece meu nome, que me conhece? Né? O Zaqueu desceu com alegria no coração. Aí, rapaz, as pessoas que estavam em volta de Jesus começaram a julgar Zaqueu, começaram a julgar Jesus. Quem é esse aí que, que, que vai hospedar na casa de um pecador?
de um ladrão, né? Um cara que, nossa, eles falaram um monte, né? A respeito de Zaqueu. A palavra diz. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam entre si, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quer dizer, já julgaram Zaqueu como pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, meus amados, o que eu vejo aqui? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve uma mudança imediatamente em Zaqueu. Houve uma mudança no interior de Zaqueu. Zaqueu imediatamente chegou para Jesus e falou: Ó Senhor, se tem alguém aqui que eu, por um motivo ou por outro, eu tenha defraudado, tenha, né? Eu devolvo 4 vezes mais. Olha só que interessante. 4 vezes mais eu devolvo. Quer dizer, assim é na vida da gente, amados. Se Jesus entrar na sua casa, se Jesus entrar no seu interior, se você abrir seu coração para Jesus, recebê-lo, certamente ele vai mudar a sua vida. Certamente vai haver mudança em você. Certamente você vai ver onde você errou e você vai querer consertar seus erros. Isso que essa palavra me traz de gostoso, de maravilhoso. Porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus, quando entra na casa de alguém, quando Jesus entra no coração de alguém, no interior de alguém, que nós somos templo do Espírito Santo, há uma mudança radical, uma mudança onde as pessoas, a pessoa que roubava não rouba mais, a pessoa que, que fazia as coisas erradas não faz mais, a pessoa que usurpava não usurpa mais, a pessoa que enganava não engana mais, a pessoa que mentia não mentia mais, a pessoa que adulterava não adultera mais. A pessoa que odiava passa a amar. A pessoa que era incompreensível passava a compreender. A pessoa que é triste passa a ser alegre. Há uma mudança no interior da pessoa. Há uma mudança naquela casa. E foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. E quando Zaqueu falou para Jesus essas palavras e disse, ó, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, o que que Jesus disse para ele? Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus queridos, o que que é? O que que foi de importante aí? Zaqueu estava perdido, era um homem censurado, um homem separado, era um filho de Abraão, mas que não tinha o respeito dos seus compatriotas, seus vizinhos, dos seus amigos, das pessoas que o conheciam. Mas agora não. Agora Zaqueu era um novo homem. Zaqueu nasceu de novo. Hã? Agora sim. Zaqueu podia andar de cabeça erguida no meio da multidão, porque ele realmente foi transformado. Por quê? Porque recebeu Jesus na sua casa, no seu interior, dentro dele. Amém, meus irmãos? Eu abro a oportunidade para vocês fazerem algum comentário também a respeito dessa palavra. Na minha Bíblia aqui fala que Zaqueu
quando ele diz que vai pagar 4 vezes mais daquele que ele tomou, né, de forma injusta aqui. A lei dizia que a pessoa, quando fazia isso, ela tinha que pagar integralmente o que ela tinha tomado e mais um quinto só, né? Então, pagar e pegar um quinto e a mais e restituir a pessoa, né? Mas Jesus se alegrou aqui, porque Zaqueu realmente se desprendeu, né? Falou que não, não vou pagar só um quinto, eu vou pagar 4 vezes mais. 4 vezes mais do que ele tinha pego de forma injusta aqui, né? Bom, aqui tem várias mensagens, né? O senhor deixou muito claro isso, Marco. Uma das coisas aí de Zaqueu, né? De a gente não ser visto, mas a gente buscar a Cristo, né? A todo momento, né? E Zaqueu, pela fé dele, né? Subiu na árvore ali para poder ter esse encontro, né? Mostra também o nosso esforço que nós precisamos ter para se encontrar com Jesus, né? Exige esforço da nossa parte, né? Não basta ficarmos esperando, né? Mas nós precisamos ir de encontro a Cristo, né? E aqui novamente, né? O julgamento aqui, né? Em relação a Jesus, Jesus novamente, né? Que veio para o pecador, não veio para os sãos, né? O filho de hoje houve salvação nessa casa, porque foi também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então, amados, aqui na minha Bíblia, leva lá em Samuel, capítulo 3, Mateus, Marcos. Oh, meu Deus, agora eu perdi aqui de. Mas é interessante usar, né? Que o povo nunca está contente, rapaz. O povo está sempre querendo mais, sabe? O povo, o povo escolheu. O povo escolheu. Deus falou para Samuel, não, você faz. Eles não estão, eles não estão com raiva de você. Não é você que eles estão condenando, não. É a mim. Eles não estão contentes comigo. Então, deixa o rei para eles verem o que é bom. Porque a grande verdade é essa. Nós vemos hoje em dia, varão, o governador, o presidente, quantos deputados e senadores e juízes, enfim, que nós é quem pagamos o preço, entendeu? Cada deputado, cada senador tem motorista, tem carro particular, tem secretário, tem secretária, tem. Nossa, é um cabide de emprego, meu amigo, entendeu? É uma festa, é uma verdadeira festa. E quem paga é o povo. Por quê? Porque o povo escolheu. Foi o povo que pediu. Então tem um preço a ser pago, né? Então a gente não pode reclamar, varão. Nós temos que pagar. A própria Bíblia fala, lá em Romanos, capítulo 13, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A honra a quem tem honra e tributo a quem é de direito. Então é um mandamento isso. Nós temos que pagar os impostos. E o crente, aquele que conhece a palavra de Deus, ele que tem que ter a consciência de pagar sem reclamar. Pagar. Ah, mas o governo é corrupto, o governo é isso e aquilo. Não importa, não importa. Você tem que fazer a sua parte. E se você fizer a sua parte, certamente Deus vai te abençoar, porque você está obedecendo a palavra de Deus. E quando você obedece a palavra de Deus, você é abençoado, você é ressarcido. Agora, quando você não obedece a palavra de Deus, você está roubando. A grande verdade é essa: você está roubando. Você está indo contra a palavra, então você está enganando. Mas quem que você está enganando?
a si mesmo, porque a Deus você não engana. Ele conhece você, ele conhece seus pensamentos, ele conhece suas atitudes, conhece a minha, a sua, de todos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, é nesses momentos, amados, que nós temos que parar e pensar. A partir do momento que você deixou Jesus entrar no seu coração, entrar na sua casa, entrar em você, essa mudança tem que haver como houve em Zaqueu. Tem que haver em você. Então, de agora em diante, eu vou fazer a coisa certa, né? Porque eu conheço a verdade, eu conheço o mandamento, eu conheço a lei, agora eu tenho conhecimento. Então não tem como você fugir da sua obrigação, entendeu, amados? Ó, você veja só, né? Eu, esse mês, mês passado e tal, tive aquela ajuda, né? Aquela ajuda que veio para mim, uma pessoa, não vou citar o nome aqui, mas sabe, né, de quem eu estou falando, e eu tive que, né, 10% tive que separar. Aí eu peguei só, eu peguei 200 dessa parte aí e dei como dízimo. E ficou faltando 100. Falando, mais 100 aqui, eu vou dar para outra pessoa, vou ajudar um missionário aqui, um evangelista aqui na minha igreja, que ele trabalha de caseiro, ganha pouco, o carrinho dele, né, meio judiado. Aquele que eu já comprei uma bateria para ele. Aí eu chamei ele ontem aqui. Eu não chamei, não. Ele ligou para mim, mas Deus já tinha colocado no meu coração, né? Ele ligou para mim ontem que queria tomar café comigo, queria conversar comigo. Falei, vem, rapaz, é de Deus, pode vir. Deus já tinha colocado no meu coração para mim colocar R$ 100 de gasolina no carro dele. Eu fui com ele lá no posto, passei o cartão, R$ 100 de gasolina. Quer dizer, a minha parte, amados, a minha consciência está tranquila, porque eu fiz daquele que os 10% daquilo que passou pela minha mão, eu tenho que devolver. É uma obrigação? Não é obrigação, é um direito, né? Porque a palavra de Deus fala que a gente não tem que fazer por obrigação, é por amor. E eu, como conheço a palavra de Deus, não deixei por menos. Rapaz, aquele rapaz ficou tão contente, Marão. Ele falou, Mário, você não imagina, você não sabe. Olha, até corta meu coração, Marão. Quanto tempo faz que eu não vejo o ponteiro do meu carro chegar onde chegou hoje? Quanto tempo? Ô, irmão, muito obrigado, Deus te abençoe. A única coisa que eu posso fazer por você é orar por você. Meu amigo, fique em paz, fique em paz. Então, amados, você vê como é que é. A bênção que é você, viu? A bênção que é você. Você não sabe o quanto Deus admira você pela sua atitude, viu? Estou falando com você, você que está me ouvindo aí. Você. A palavra de Deus fala que não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Mas Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Então, amados, a gente nunca perde por ser justo ou por procurar ser justo, mas, mas você faça o possível para agradar o seu irmão, para agradar a Deus. E Deus vai te ressarcir. Isso é muito importante. Então, meus amados, isso aqui, ó, é uma palavra muito forte e nos leva a repensar nossas atitudes, nossos conceitos, nossa maneira de agir. A A parábola dos palavra 10 da... cães. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato
E disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa, governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu tesouro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses seus inimigos, meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Deus. Engraçado esse trecho no final, né? Que fala que aquele que nada tem, né? Tudo lhe será tirado. Se ele não tem nada, né? Aí a gente volta, né? E a palavra é revelada para quem consegue enxergar, né? Se a pessoa olhar de forma racional, fala, como é que vai tirar de quem não tem, né? O cara não tem. E, A grande verdade, amados, é que Deus quer que a gente progrida. Deus quer que nós progredemos. Venhamos a progredir. Nós não podemos ficar parados. Água parada não move moinho. Cria dengue. É ou não é? Então nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos nos mexer. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que produzir. Nós temos que dar resultado. Então aqui, Deus dá um exemplo aqui, né? Ele conta essa parábola que ele deu 5 para um, 2, 3 para o outro e 1 para o outro. E o que ele deu 5, devolveu 10. Quer dizer, o cara trabalhou em cima dos 5. O cara produziu. O cara se esforçou. O cara demonstrou que com ele o negócio vai. O outro, a mesma coisa. Deu 3, devolveu 6, produziu, fez alguma coisa. E aquele um que ele deu 1, o cara ficou parado, enterrou o talento, enterrou. Nós não podemos, amado.
receber alguma coisa e não dá resultado. Você tem que dar resultado. Você entrou no reino de Deus, você tem que dar resultado. Você tem que ganhar alma para Jesus. Você tem que crescer espiritualmente. De alguma forma, você tem que demonstrar que onde você está agora, você pode ser produtivo, entendeu? Você pode dar lucro. Agora você está na igreja, você não faz nada. Você fica sentado só ouvindo a palavra. Você vê uma pessoa desesperada, você não dá um socorro. A pessoa pergunta para você o endereço, você não sabe o nome da rua, também não se interessa em procurar ajudar. Ah, eu não sei, mas eu vou. Ô, por favor, o senhor sabe dessa rua aqui? Não, a pessoa não. Sabe? É um parasita. Deus não se agrada disso. Então, por isso que ele fala aqui, ó, a quem mais é dado, mais é cobrado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Por que que adianta você deixar alguma coisa na mão de alguém que não produz? Não funciona, não vira. Então, por isso que muitas vezes, amados, a gente vê as pessoas em certas situações. Por quê? Porque a pessoa mesmo procura aquela situação. É um espírito de preguiça, é um espírito de falta de coragem, de falta de otimismo. É um espírito isso. Então nós precisamos orar pelas pessoas nesse sentido. Repreender esse espírito de falta de otimismo, de falta de garra, falta de coragem, para que a pessoa acorde e vá para cima, e corra atrás, e lute. É assim que tem que ser. Então, todos nós, amados, temos oportunidade na vida. Todos nós temos, né? Eu não quero dizer assim, o cara velho já, com 70, 80 anos, já deu a sua contribuição à sociedade. Mas os jovens, né, as pessoas mais jovens, elas têm que produzir. Elas vieram ao mundo, elas têm que dar resultado. Não pode ficar parado, não pode ficar esperando cair do céu. Não, a pessoa tem que produzir. Agora, depois que você se aposentou, que você já tem uma certa idade, aí é diferente. Mas mesmo no reino de Deus, você tem como contribuir. Como? Ensinando, orientando, né? Porque as pessoas de mais idade no reino de Deus são as pessoas que têm mais experiência. Então, elas têm muito a contribuir para o reino, porque elas sabem o que viveu e o que está vivendo agora e o que tem que viver. Então, nós sempre somos úteis para Deus e nós temos que dar resultado. Está aqui Deus provando aqui nessa palavra que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos enterrar o nosso talento. Amém, meus irmãos? Mas os que não têm, o que tem lhe será tirado, né? E é o entendimento que eu tenho daqui, né? Os que não têm o coração inclinado, né? A Cristo, né? E aí ele mistura com o material, né? Com as coisas do mundo, né? O que tem lhe será tirado, né? Todos É eles tinham, maravilhoso. né? O senhor colocou aí, né? Que não é o material, não é o dinheiro só, né? É tudo, né? É o nosso tempo, né? Nossa disposição, tudo, né? É tudo, é tudo. Envolve tudo. Pode, você ia falar alguma coisa. Então, na verdade, todos eles tinham, né? Foi-lhes dado a todos eles. A todos eles foi-lhes dado uma moeda, né? É, é como nós recebemos a vida. A nós foi dado a vida, foi dado talentos e uma coisa que também me chamou a atenção aqui, não sei se vocês observaram, mas o que paralisou esse homem, esse terceiro homem aqui, foi o medo. Esse homem teve medo.
Teve medo de perder aquilo que ele havia recebido, sabe? E, e até Jesus falou, né? Aquele que temer a sua vida a perderá, mas aquele que a deixá-la por mim a salvará, quer dizer o contrário, né? E quantas vezes o medo não nos aprisiona, quantas vezes o medo não nos trava, o medo às vezes ele paralisa. Tava conversando esses dias com a minha filha, assim, que o medo é bom, sabe? Porque o medo também nos mantém vivos, o medo nos tira de muitas armadilhas, né, enroscadas, e o medo faz parte do ser humano e ele é bom, só que a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com o medo, saber qual é o medo que é positivo a gente sentir, a que medo dá ouvidos e a qual medo não dar ouvidos, né? Então, isso aqui me chamou a atenção. Ele fala, né? Cadê? Aqui, ó, no 20, o terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantidade recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. No 21, tive medo, pois o Senhor é um homem severo, né? Então, a coragem é algo que Deus admira, né? Davi se tornou rei de Israel porque foi um homem corajoso. Ele enfrentou o gigante, né? Para você sair também de uma terra em todo o seu conforto e ir para um lugar que você não sabe nem onde é, nem se vai chegar, nem quando, com toda a sua família e abandonar toda a sua família, todos os seus, abandonar seus recursos, né? Como fez Abraão, também precisa de coragem, né? Então, para tudo na vida é preciso coragem. É preciso coragem para tomar a decisão de seguir a Jesus. É preciso coragem para dizer uma palavra. É preciso coragem para vencer o medo, né? Então, é, que nós sejamos corajosos, né? Que Deus nos abençoe com coragem, que o espírito do medo não nos paralise. A última frase é muito forte, né? O 27, né? Porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Deus, né? Fala, é fortíssimo, né? É o que vai acontecer na prática, né? Aí, no meu entendimento, ele está dizendo, na verdade, todos são todos são chamados, né? Todos são filhos, todos deveriam ser salvos, mas alguns eles não queriam Deus como seu Senhor. Eles desprezaram. E todos nós seremos um dia julgados, né? Todos nós. Mas se nós não demos valor e não quisemos ter Deus como nosso Senhor, certamente isso vai ter ali uma consequência, né? Forte, né? Porque isso é algo que já acontece, né?
Hoje as pessoas, né? Muitos, muitos não aceitam a Cristo e acabam morrendo, né? E Cristo aqui os chama de inimigos, né? Porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença, né? Misericórdia. O próximo trecho Aí aqui? está escrito aqui, ó, aqueles que rejeitam o reinado de Jesus sofrerão o devido castigo. Essa parte da parábola era dirigida aos líderes religiosos. Tragam-nos aqui e executem-nos. Não raro, um novo rei executava seus adversários. Inclusive, me fez lembrar que a palavra que a gente viu esses dias, né? Ai daqueles que por sua causa fizeram outros tropeçar, né? E alguns líderes religiosos que não só perseguiram Cristo, eles colocavam um peso tão grande, um fardo tão grande nas pessoas que era impossível elas seguirem, né? E eu não acho difícil imaginar quantos não devam ter desistido no meio do caminho por achar que não seriam capazes de carregar esse fardo, sabe? E de serem salvos e desistir mesmo. E sua fé foi abalada por conta, né, desses homens que eram os referências, que na verdade eram hipócritas, né? Porque eles falavam de algo que eles às vezes não praticavam, né? Então, enfim, Vamos ler o próximo aqui. A entrada triunfal de Jesus. vamos. Vou ler aqui para a gente. Versículo 28 em diante aqui. E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam-lhes, dissera Jesus, segundo dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aleluia. Aleluia. Palavra maravilhosa, hein? Nossa, meu Deus. Me chama a atenção alguns pontos aqui, né? Eu vou falar todos. Mas aqui, em visto isto, prosseguia Jesus subindo a Jerusalém. Ora, aconteceu que se aproximaram de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes:
ide à aldeia fronteira e ali, olha só, né? Como pode, né? Jesus, né? Vai lá na frente e solta o jumentinho. E aqui me chama muita atenção, né? Porque, ó, por quê? O que que você vai responder, né? Porque o Senhor precisa dele. E aí lá na frente de novo, né? Porque o Senhor precisa dele, né? E precisamos estar disponíveis, né? A Cristo, né? Porque ele precisa das, né? Nós precisamos, na verdade, né? Então outros servem pondo suas vestes, ali já colocaram as vestes para que Jesus pudesse passar. O seu Mário colocou outro dia, né? Qual a dificuldade de um homem montar um jumentinho que ninguém nunca montou, né? Tem isso ainda também, né? Outras coisas impressionantes. E outro ainda diz, né, que para trazer a mãe, né? A mãe foi junto para estar ali do lado do jumentinho, né? Acalmando ele também. E ali passando, todo mundo se alegrando e louvando a Deus, agradecendo, né? E ali Jesus já completando muito, né? Os milagres ali, as pessoas reconhecendo quem era Jesus, né? E todos os milagres no qual tinham visto, né? Dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Faz um céu e glória nas maiores alturas. E alguns dos fariseus aqui, né? No The Chosen mostrou essa cena ontem. Os fariseus aqui falando para eles se calarem, né? Falou, né? Para, né? Isso aí vai chamar muita atenção, isso aí vai dar problema, né? E aí Jesus veio para cumprir, né? Aliás, no The Chosen, os fariseus aqui falam, você não viu nas escrituras? As escrituras diz que quem vai fazer isso é o Messias. Aí Jesus olha assim, ó, eu te asseguro que nem que se eles se calarem, as próprias pedras se clamarão, né? Então, sai da frente que eu tô entrando. Meu Deus. As próprias pedras clamarão. E ali cumpre-se uma profecia também, né? Ali cumpre-se uma profecia que está lá em Zacarias 9:9, que é a vinda do rei de Sião. E fala assim: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Quantos anos atrás foi escrito isso, né? Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Olha só. Olha, as pessoas poderiam falar assim: ah, Jesus, ele sabia as profecias, então ele foi armando, né? Ele falou: ah, não, isso aqui eu vou cumprir essa aqui, vou cumprir aquela ali. É, é, Só foram mais de 300, né? é, pois é. Não é teatro, né, meu? É real, né? Não, você pode dizer que você quer fazer, você pode até saber o que você tem que fazer, mas você é capaz de fazer aquilo? Quem é capaz de fazer, né? Quem é capaz de passar pelo que passou e fazer o que fez, fazer todos aqueles milagres, né? Fazer aleijado andar, cego enxergar, mudo falar e ainda combater com palavras de sabedoria, de deixar os líderes religiosos, aqueles detentores da sabedoria e da lei, sem resposta, né? Bom, sem Criando na contar, humildade e suportando, né? Suportando tudo que ele suportou ainda. então assim, não há explicação, não há outra explicação, né? Meu Deus. Ó Deus, né? É, só Deus.
Vamos ler esse trecho final aqui? Tá quase acabando o capítulo. Se vai dar tempo, a gente pode ler aqui. Quer ler, James? Pra gente, lê esse até o final. 41 até o final. Jesus chora por Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus o visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam e vendiam, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Forte, né? E Jesus novamente, né? Falando de Jerusalém, né? Que Jesus já falou ali atrás, né? Mandou tantos profetas, né? O próprio filho do homem veio, né? E, e Jesus assim, entristecido, né? Porque os homens ali não foram capazes de reconhecer Cristo, né? Não foram capazes de reconhecer Deus ali entre eles, né? E ali falando, né? Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentre ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Forte, hein? Depois tem a parte, né, que Jesus aqui, acho que é uma das únicas partes aqui onde Jesus é relatado que Jesus fica irado, né? Irado da forma como a gente vê a irritação dele sendo manifestada ali, né? Entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós transformastes em covil de salteadores. E ali, relatando, né, o que eles faziam dentro do templo, né? Vendiam, faziam comércio, né? A gente vê isso até hoje, né? Algumas instituições fazendo algo similar, né? E, mas Cristo aqui vem, né, exortando, né, quão importante é de a gente honrar, né, preservar ali, né, e não fazer com que a casa dele seja vista como uma casa para negócios, né, para comércio, né? Que isso, inclusive, é uma pedra de tropeço para pessoas que estão chegando, inclusive, né? As pessoas só chegam e olham e falam, meu, peraí, isso aqui é sobre dinheiro, isso aqui não é sobre Deus, né? Isso aqui não é sobre Cristo, né? E as pessoas acabam se afastando e falando, não, isso aqui não é, Deus não está aqui, né? E isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E Jesus vem ali exortando, né, de forma bem severa ali, né? Para que as pessoas respeitassem a casa do Pai, né? É uma casa voltada a Deus, né? Não a negócio, né? Outro dia a gente foi na igreja, a Carol até fez um comentário, né? Falando, a gente teve um evento, um curso semana passada, e a igreja tinha várias coisas assim que eles fizeram do evento, sabe?
E aí colocaram para vender as coisas. As pessoas compraram uma camiseta, uma canequinha. E foi engraçado que as coisas, o preço era irrisório, sabe? Bem baixinho mesmo. 50 centavos, a caneca, sabe? Uma coisa. E aí a Carol fez um comentário e falou: Nossa, se fosse aquela igreja lá, ia ser 20, né? Ia ser, né? Porque, né? E assim, você vê como é triste, né? Porque você vê as pessoas que estão começando na caminhada, quando olham aquilo, né? E falam assim: Não, não quero ficar nesse lugar, porque é sobre o dinheiro, né? É sobre. Sim, tem a questão de manter o templo, né? Do aluguel, de pagar as coisas e tal. Mas tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito tato para lidar com isso, muita sensibilidade, porque se você está com um irmão ali que está numa caminhada de anos na fé, talvez ele tenha uma compreensão diferente, né? Mas nós estamos ali, a igreja, o Cristo, o templo, né? O pastor, ele está ali para as ovelhas que estão chegando, para as que estão perdidas, não são para as que já estão no rebanho, né? Aquelas que já estão se alimentando, que já estão ali dentro, essas já precisam estar derramando sobre os outros, né? E quando a gente acaba vendo algo como isso, de você focar né, algo exorbitante como esse aí, por exemplo, é como se você falasse, olha, se você não entende, problema é seu, né? Eu quero ter aqui na minha igreja quem compreende que eu preciso pagar minhas contas. É. Para mim, se você não está entendendo qual é o propósito, a culpa é sua. Não é assim, né? Não é assim que a gente deve agir, né? Aqui no último, né? Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Nossa, aleluia, né? Imagina, né? Como você falou, né, James? Não existe fingimento, né? Cristo era Cristo e acabou. Saía da boca dele era só bênção, né? Só sabedoria, né? Era sinais de maravilha o tempo todo, e as pessoas sendo tocadas, né? Então, sendo transformadas. E os homens duros de coração, né? Como até hoje, né? Não conseguiam deixar as palavras de Cristo entrar no coração, né? E serem transformados, né? E às vezes movidos pela racionalidade, né? Pela razão, movidos pela soberba, né? Pelo individualismo, pelo poder, né? Como assim? Talvez Hoje ali, talvez um é? pouco de inveja, viu, Fábio? Talvez um pouco de inveja, porque você imagina que até Jesus chegar, aqueles homens eram a autoridade do que ser feito. De Idolatrados, né? repente chega alguém que eles nunca ouviram falar, que contradiz tudo aquilo que eles diziam que era o certo, com uma sabedoria que eles não podiam compreender. E eles achavam que eles estavam certos, né? Porque eles estavam também com temor a Deus, né? Eles estavam na palavra ali, no Antigo Testamento, eles estavam na Antiga Aliança, né? E eles olhavam e eles não conseguiam lidar com aquilo, né? É. Humanamente, né, cara? Imagina quão difícil deveria ser estar na pele deles também, né? Porque era muito para processar, né? Eles viam milagre, daqui a pouco viam palavras, aí olhava para a palavra e falava, mas espera aí. E eles não conseguiam identificar que aquele era o Messias, né? Não Medo. conseguiam enxergar, né, cara? E o medo? E o medo, né? Que a gente falou agora. Olha que Jesus me transforme. Eu clamo a Deus que Ele me transforme. Um homem de mais coragem. Mais coragem. Preciso de mais coragem. Pô, se a gente for ver, né? Bem, Aqueles lá olhavam para a palavra, até hoje acontece, né? As pessoas às vezes olham para os documentos religiosos dela, né? E falam, não, o cristianismo não é verdadeiro, né? E o cara tá temendo um outro Deus, né? Ele tá ali, né? Não consegue reconhecer, né? Não consegue reconhecer. Fica. Parece que é como se tivesse. O véu não tivesse rasgado ainda, sido rasgado por essas pessoas, né? Elas tivessem ainda
com os olhos vendados, né? Enquanto não cai realmente a venda, ela não consegue realmente enxergar né, quem é Cristo, né? O poder que ele tem sobre as nossas vidas, né? Impressionante. Amém. Vamos lá. Israel tá pegando fogo, viu, gente? Os combates continuam entre Irã e Israel. O povo Orar ali, por vou te você. falar, viu? O povo gosta de se matar, né? Meu Deus do céu, mas que coisa, mano. Hã? Como é que pode, rapaz? Os caras são vizinhos, meu. Uma região só, os caras se matando, meu. E aquele povo conhece a palavra de Deus, rapaz, estão se matando. Dá pra entender um negócio desse? Eu fico indignado com isso. Pô, se fosse eu e você, rapaz, que estamos aqui no, né? Mas que povo, é um povo secular, meu. Pô, são vizinhos. Continua se Esses homens têm, matando. esses homens têm fés diferentes, pai. Eles são como os fariseus. Não tô aqui julgando no sentido de hipocrisia, tá? Tô falando que eles têm uma crença austera, né? Como naquela época os fariseus tinham. Os fariseus assassinaram Jesus porque eles acreditavam de verdade que Jesus precisava morrer, porque Jesus era o anticristo, vou chamar assim. Porque Jesus blasfemou, porque Jesus disse que era o filho de Deus. Da mesma forma, esses homens têm na sua crença, no seu entendimento, um- a certeza de que o povo, que os judeus são o demônio. Os judeus, os americanos, são o próprio Satanás e que eles têm que eliminar esse povo. Como é que você faz? Como é que você não consegue entrar numa sociedade dessa e mudar a cabeça do cara, só Jesus mesmo, né? Como é que você faz? É a crença do cara. É a mesma coisa de alguém chegar para você aqui e querer falar para você que Jesus não existe, que Jesus é uma farsa, que Jesus, né? Como é que você vai? Que como nós somos cristãos, nós não vamos atacar, né? Mas é diferente da doutrina deles. Mas é isso que eu quero dizer. Quando a gente trata de crença, é a certeza deles. Eles acham que se eles morrerem por essa causa, eles vão ter 20 virgens lá no céu esperando por eles. Cada vida minha ou sua que não acredita na mesma coisa que eles tirarem, eles vão ter esse benefício, porque eles acreditam que eles estão fazendo a coisa certa. E não tem o que a gente faça, porque no meu humilde entendimento, isso é assim desde que o mundo é mundo, desde que Abel matou Caim, sabe? E o inimigo, ele coloca certeza na cabeça das pessoas que faz elas agirem da maneira como elas agem. Então, assim, eles acreditam naquilo de verdade, né? Eles Na não cabeça têm. deles, a solução é a bomba atômica. A bomba É, atômica é uma revelação de Deus para ser olha aí. usada para exterminar os judeus. Como é que o povo judeu não vai fazer nada, né? Porque eles estão assim há meses, talvez semanas, a chegar Esse é o nesse, objetivo de vida deles. Esse é o objetivo de vida deles. Eles entendem que se eles partirem daqui exterminando o povo judeu, que é o próprio demônio na cabeça deles, o próprio Satanás, eles não tem problema deles morrerem. É diferente de uma sociedade como a nossa, que dá valor à vida, que tem direitos humanos, essas coisas. Esses caras eles são malucos. Você viu que eles mataram a paulada uma mulher porque estava com o cabelo aparecendo? meu Deus. Que o Hamas entrou lá em Israel, matava criança e saia festejando. Não pode ser normal, né? Abusava das mulheres.
filmava e mostrava para todo mundo. É uma. Movido pela crença, né? Movido pela crença. Loucura, né? Só que assim, Dá dó, né? Muita gente morrendo, né? a questão é que a gente tem força dos dois lados, né? E aí você tem outras forças tentando ludibriar as pessoas, né? É, eu prefiro não falar nada, viu? Eu prefiro ficar em silêncio, Orar, né? porque eu vejo o erro dos dois lados. Eu vejo o erro dos dois lados. Não tem nenhum ser humano que não Ah, tem erro, pai. Não tem nenhum ser humano que é perfeito. Só Jesus foi perfeito. ah, Os dois a erram. palavra de Jesus Cristo mesmo falou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem. Então, eles não conhecem a palavra? Não, Ou não lógico que querem não. conhecer? Nem os judeus acreditam. São alguns judeus que acreditam em Jesus, pai. Ainda mais os islâmicos. Mas os caras ficam se matando aqui na terra, destruindo, pô. Não, não, não. Fazer igual meu neto. Tô foia, vovô. Tô foia. Tô foia, vovô. Isso é a Já tá palavra do escrito, Senhor, né, né, Silmar? Senhor? Se cumprindo. É a Ah, palavra, tá na palavra, né? Quando ouvires rumores de guerra, que nós não viemos nos assustar. Temos que deixa lá, né? Como está rolando. Vamos seguir a nossa vida orando, buscando a nossa salvação, né? Porque e orar para que não venha chegar ainda aqui, né? Para que Jesus venha nos arrebatar antes. Porque o negócio é estreito, né? Mas nós temos que aceitar o que vir, temos que aceitar, porque é a palavra de Deus que vai se cumprir. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, mais uma vez, entramos na Tua presença, Senhor, para Te clamar nesta hora, Pai. Ô Espírito Santo, primeiramente para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por hoje o Senhor ter nos colocado de pé, Senhor, na Tua presença, para estudarmos a Tua palavra, Pai, para sermos, Pai querido, aleluia, louvado seja Deus, Jesus, para as pessoas, Pai querido, para proclamar o Teu santo nome e ensinar, Pai, aquilo que o Senhor nos direcionar, Pai querido. Que nós venhamos, Pai querido, a cada dia te pedir sabedoria, Pai, para falar tão somente aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, Senhor. Que é a tua palavra, que o Senhor tem falado conosco, Pai querido, que nós podemos, Pai querido, ser servos teu a cada dia, meu Pai, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer, meu Senhor. Neste momento, eu quero te apresentar a vida da Carol em tuas mãos. Pai, vai fortalecendo tua filha, Senhor, vai guiando ela debaixo da tua destra. Pai, vai jogando por terra toda enfermidade, Pai querido, que tenha assolado tua filha nesses dias, Pai querido. Que o Senhor possa colocar ela de pé novamente. O inimigo, Pai querido, ele quer nos destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor é que pode fazer todas as coisas, então eu te apresento ela, meu Senhor, em tuas mãos, para que o Senhor possa erguê-la novamente, para que ela possa continuar, Pai querido, cuidando da sua família, dos seus filhos, Pai querido, fazendo a tua obra, meu Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor tome conta de cada pessoa aqui deste devocional. Pai, em nome de Jesus, até aquelas que não estão participando, Pai querido. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor conhece. Eu não vou citar nomes, Pai, mas o Senhor, posso me esquecer de alguém, mas o Senhor não esquece. O Senhor contempla cada um, meu Senhor, que está, Pai querido, neste devocional, que está no grupo, Pai querido. Então, que o Senhor venha trazer eles, Pai querido, para ouvir a tua palavra, para que eles venham, Pai querido, a cada dia reconhecer que só o Senhor Jesus liberta e transforma. Então, faz o teu mover na vida de cada um deles, Pai. Nos livra de todo mal e nos dá força para vencer, Pai querido, e buscar sempre a nossa salvação.
É isso que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.